Vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 20. O tema da mensagem é sobre todas as coisas. Colossenses, carta do apóstolo Paulo, à igreja em Colossos, capítulo 1, do verso 13 ao 20. Aqueles que acharam, digam amém. Quero parabenizar você que está aqui hoje, veio de manhã, está aqui de novo. De manhã a igreja também estava bastante cheia, mas às vezes a igreja enche de manhã e de noite dá um apagão, mas glória a Deus pela sua vida aqui, porque Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa noite. Ele sempre tem, né? Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, estarei lendo, os irmãos acompanhando, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre ou quer nos céus. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, eis-me aqui diante de Ti, por Tua graça e misericórdia. E eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor se revele a nós. Que o Pai revele o Filho. O Filho revele o Pai. E que saiamos daqui, Senhor, experimentando mais de Ti nesta noite. Em o nome de Jesus. Me usa para isso por Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus eu peço e todos digam amém. Por que Paulo falou o que ele falou? Porque Paulo disse o que ele disse. Precisamos entender, ao ler a palavra de Deus, que tudo que foi escrito, ele foi escrito por causa de alguma coisa. E é importante nós sabermos o porquê daquilo foi escrito. Porque aquilo que foi escrito não foi somente para nós lermos e aprendermos no sentido de conhecermos teoricamente algo. Não. Deus não quer que apenas o conheçamos teoricamente. Deus quer que o vivamos. Ele não quer um conhecimento teórico de nós. Ele quer que nós o conheçamos na profundidade. Ele quer que nós vivamos Deus, que nós vivamos Cristo. O conhecimento verdadeiro de Deus não é aquele que está na letra, e sim no Espírito. É aquele que está dentro de nós, que gera algo em nós. Deus não quer somente esse conhecimento teórico. É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Mas o amor edifica, né? Cristo que falou que é o Espírito que vivifica. A letra mata, mas o amor edifica, porque os crentes de Coríntios, eles estavam muito interessados em saber alguma coisa, mas eles não estavam vivendo o amor. A palavra é uma semente, queridos. Não foi isso que Jesus falou lá na parábola do semeador? Diga, a palavra é uma semente. Ou seja, a palavra é algo que é lançado no coração e que ela precisa germinar e dar fruto, e dar resultado. Uma palavra que entra no coração, mas não dá fruto, não dá resultado, tem alguma coisa errada no solo onde ela foi lançada. O verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que gera algo em nossas vidas. Você pode repetir isso comigo? O verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que gera algo em nossas vidas. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. O que foi escrito tem esse poder. Tudo que foi escrito aqui, toda essa palavra, ela tem o poder de gerar algo em nossas vidas. Por isso, Paulo falou lá em Romanos, capítulo 15, no versículo 4, o seguinte, Romanos 15, 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mas preste atenção nisso, olha só, como nesse próprio texto a gente vê duas coisas, e não apenas uma. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que nós aprendamos. Mas somente para isso? Para que através desse conhecimento seja gerado em nós o quê? Paciência e consolação, e tenhamos esperança. Então veja, não é somente um saber, mas algo que começa a ser gerado dentro de nós. E Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, Timóteo 3, versículo 16 e 17, vai dizer o seguinte, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, leiamos juntos, a fim de que os... É Timóteo, irmão. Você está em Tessalonicenses. TSTT, ou não, TM, né? Vamos lá, 2 Timóteo 3,17. Calma, irmã, calma. Ficou nervosa. Olha lá, vamos lá. Vamos, já que ela voltou tudo, então vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para isso que serve a palavra de Deus. Para nos habilitar para as boas obras, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Esse texto que nós lemos agora, de Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, é um dos textos mais lindos que fala sobre Jesus, é um texto riquíssimo, que revela muitas coisas a respeito de Jesus, mas que não é apenas para ficar na esfera do saber, tem que entrar na esfera da transformação de nossas vidas, de nossas mentes, de nossos pensamentos. Deixa eu repetir isso que é muito importante. Paulo está trazendo um conhecimento, uma revelação a respeito da pessoa de Cristo. Mas isso não é para ficar somente na esfera do conhecimento, do saber. Cristo é isso, isso, isso. Não, essa verdade tem que transformar a nossa vida. Ela tem que mexer na nossa vida. E por isso é importante nós sabermos por que Paulo deu essa revelação a respeito de Cristo aqui. Então, vamos entender um pouquinho mais por que Paulo fez essa declaração.
Falando um pouco sobre a igreja de Colossenses, ela não foi fundada por Paulo, ela foi fundada por um que ele chama de conservo, um servo do Senhor chamado Epáfras. E Epáfras, que fundou essa igreja, que evangelizou, que ganhou aquelas pessoas para Cristo, ele foi visitar Paulo em Roma. Paulo estava preso em Roma, e ele vai levar para Paulo notícias a respeito desta igreja, que Paulo ainda nem conhecia, que Paulo ainda nem tinha ido lá, e ao que parece não conseguiu ir até Colossenses. Mas o Epáfras vai lá falar para Paulo. Sabe aquela coisa como que suponhamos que futuramente nós vamos enviar missionários para fora do Rio de Janeiro, para fora do Brasil, e esse missionário vai voltar aqui e vai falar com a gente: olha, o que está acontecendo lá é isso, assim que a igreja está andando, assim que a igreja está crescendo. Hoje é mais fácil a gente saber disso pelas redes sociais, mas na época de Paulo não. O missionário ia lá e falava: Paulo, está acontecendo isso. E Epáfras, ele leva para Paulo boas notícias a respeito de Colossenses, mas também notícias preocupantes. Diga: boas notícias, notícias preocupantes. Então vamos dar uma lida aqui e vamos ver que notícias são essas, as boas e as preocupantes. A partir do versículo 1 do capítulo 1 de Colossenses, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, ele é um fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Que coisa tremenda, né? Que coisa abençoada, que coisa linda. Até aí, por enquanto, é como se Epáfras chegasse lá na casa onde Paulo estava preso, e Paulo pergunta: e aí, Epáfras, como é que está aquele povo? Aí Epáfras fala: está uma bênção, Paulo. Olha, o que Deus está fazendo lá entre eles é coisa maravilhosa. Eles creram mesmo na palavra, e eles estão crescendo em amor, eles estão crescendo no conhecimento, eles estão divulgando o Evangelho. Sabe, está uma bênção, a igreja está caminhando, a igreja está avançando, e glória a Deus, porque a sua igreja sempre vai avançar. Ela vai ter algumas coisas preocupantes, muitas coisas para ser tratada, mas o Senhor da igreja é fiel com a igreja, e Ele sempre vai fazer com que ela avance para a glória do nome do Senhor. E Paulo, queridos, quando ele recebe essa notícia, ele faz aquilo que ele costuma sempre fazer. Ele ora pela igreja, ele orou pelos Efésios, ele orou pelos Filipenses. Repara isso, que lá em Filipenses Paulo fala: e faça essa oração, que o amor de vocês cresça mais e mais. Lá em Efésios ele fala: por esta razão eu oro para que vocês cresçam no conhecimento, no poder. E aqui ele faz a mesma coisa com os Colossenses. Veja só, a partir do verso 9, a oração do apóstolo. Porque ele faz, Paulo faz aquilo que nós precisamos aprender
a fazer uns pelos outros. Por isso você está com um cartãozinho aí para você ter alguém por quem orar. Amém? Então veja a oração de Paulo. Por esta razão, também nós, Paulo, Timóteo, quem está com ele, desde o dia em que soubemos disso, do crescimento de vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos ver rapidamente, um pouquinho mais detalhadamente essa oração de Paulo. Volta ao versículo 9, por favor, Milena, que diz: por esta razão, também nós, desde que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem, ou seja, algo a mais do que eles já têm, transbordem de pleno conhecimento do que? Da vontade de Deus. Paulo está orando para que eles conheçam a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E isso, continuando o texto, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque as coisas de Deus não se discernem naturalmente, elas se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a conhecer e perceber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, no sentido de que em que caminho nós precisamos andar, o propósito de Deus para nossas vidas. E Paulo vai dizer que dessa maneira, estou no mesmo versículo que aqui dessa maneira, ou seja, conhecendo a vontade de Deus, através de discernimento espiritual, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, ou seja, vão viver como um cristão deve viver, de forma adequada a um cristão, e isso para o agrado, o inteiro agrado de Deus, para o seu inteiro agrado, ou seja, uma vida que agrada a Deus, e como resultado disso também, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui não é um conhecimento teórico, mas um conhecimento relacional, de experimentar mais a Deus. Agora veja o último versículo, que é muito interessante, o último versículo aqui desse trecho. Assim, ou seja, desta maneira, vocês serão fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência. Preste bem atenção nisso. Deus vai nos fortalecer para sermos perseverantes e pacientes. Conhecendo a vontade de Deus, conhecendo mais a Deus, seremos fortalecidos para perseverar. Quem precisa de perseverança aqui, diga amém. Todos nós precisamos, querido, porque tenha certeza. Muitas vezes você não precisa nem sair da igreja, você vai sair daqui e você vai precisar perseverar na fé. Porque nós estamos num lugar em que o ferro com o ferro se afia. Tem mais amém aí? Às vezes somos provados aqui mesmo. Não precisa sair daqui, aqui dentro mesmo somos provados. Mas se você não for provado aqui, tenha certeza que lá fora você vai ser provado para continuar ou não, para perseverar ou não. E o texto está falando que o Espírito de Deus, que Deus, Ele segundo a sua glória, Ele vai nos fortalecer para sermos perseverantes e pacientes. Quem precisa de paciência aqui, diga amém. E isso com alegria, dando sempre graças ao Pai, que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Porque, meus amados, quantos estão em Cristo aqui, digam amém. O nosso final é certo, é
o céu, é novo céu, nova terra. Essa é a nossa esperança e a nossa herança. Paulo, então, queridos, afirma nesta oração que o conhecimento de Deus e o conhecimento de sua vontade é algo necessário. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer o próprio Deus. E isso é necessário para 3 coisas. Primeiro, para agradar a Deus. Segundo, para frutificar. E terceiro, para vencer. Quantos querem agradar a Deus? Digam amém. Quantos querem frutificar? Digam amém. Quantos querem vencer as lutas, as provações da vida? Digam amém. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Você precisa conhecer o próprio Deus. E se para isso nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a sua vontade, Paulo agora ele começa a falar o quê? Ele vai falar sobre Deus. Quem está conseguindo entender? Ele agora vai falar sobre esse Deus que os colossenses têm que conhecer, para que eles possam agradar a Deus, para que eles possam frutificar, para que eles possam vencer. Então Paulo, sem falar como eu estou falando aqui, ele já começa a apresentar Deus e falando especialmente sobre o que Deus fez por nós. Aí a gente entra no texto. Versículo 13 e 14, vamos ler em alto e bom som, com fé, com certeza, com plena certeza de fé, que vai dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos salvou. Quantos podem glorificar o Senhor? Paulo está falando para eles: não foram vocês que salvaram a vocês mesmos. Foi Deus que libertou vocês da escuridão. Foi Deus que libertou vocês das trevas. Foi Deus que fez as escamas caírem dos olhos de vocês. Ele nos libertou do poder, do domínio. Diga, domínio. Porque éramos dominados pelas trevas, mas agora nós estamos no reino de Deus e é o Espírito Santo que domina sobre nós. Não somos mais dominados pelo mal, não somos dominados pelo maligno, somos dominados, direcionados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. No entanto, a partir do capítulo 15, Paulo começa a colocar o foco em Jesus. Veja só, o que ele começa a falar a partir do versículo 15, porque ele falou, Deus que nos libertou, mas ele fez isso por intermédio de Jesus. Diga, Deus nos libertou por meio de Cristo. Aí agora Paulo começa a falar de Cristo. Olha só. Se lá no versículo 15, põe aí para mim, Milena, por favor. No versículo 13. Põe o 13 primeiro. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele quem? Deus Pai. Agora o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Está falando de quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Porque Cristo disse lá para Filipe, quem vê ao Pai, vê a mim. O primogênito de toda a criação, não o primeiro a ser criado. Isso seria até ilógico, porque Cristo nasceu muito tempo depois que Adão. Mas esse primogênito aqui, essa palavra está falando do principal. E o primeiro em que vai acontecer algo maravilhoso. Eu vou falar mais para frente o que vai acontecer. Pois nele, versículo 16, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as que nós vemos, as que nós não vemos, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, para Jesus. Esse que veio, se tornou um de nós, está sentado à destra de Deus Pai. Vamos ler juntos o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, tudo existe, porque Cristo ainda mantém tudo pelo poder da sua palavra. O mundo ainda é mundo porque ele ainda sustenta
o mundo, porque senão já teria se autodestruído. Ele é aquele que governa. Então veja, queridos, que nesses 3 versículos, do 15 ao 17, ele está falando de Cristo em relação a tudo que existe. Tudo foi criado por meio de Cristo, querido. Ele criou todas as coisas. Lá em João, o que João fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi criado existiria. É mais ou menos assim. Não decoro tanto como o pastor Carlos Ponte ontem, né, Gabriel? Falou um texto inteiro, homem, né, a memória. Tudo que foi criado por Cristo. Você crê nisso? Pelo poder da palavra do Senhor. Então, aqui, Paulo está falando sobre Cristo em relação a todas as coisas que existem. Ele como soberano sobre todas as coisas. Diga, sobre todas as coisas. Esse é o tema da mensagem. Porque Cristo ele está sobre todas as coisas. Sejam tronos, sejam domínios, coisas invisíveis, coisas visíveis. Todos os governos desse mundo, desta era, do porvir, do passado, o nome de Cristo está sobre todos. Como Paulo vai falar lá em Efésios, que o nome dele está sobre todo nome que se nomeia, tanto no presente século como no porvir. Cristo está sobre todos e sobre tudo. Diga, Cristo está sobre todos, está sobre tudo. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Criador, a Ele honra, glória e louvor para sempre. A partir do verso 18, Paulo vai falar sobre Cristo, mas agora em relação à igreja. Assim como Cristo é soberano sobre todas as coisas, veja só como Paulo está falando. Se coloca lá no lugar dos crentes de Colossos. Paulo está falando, olha, Cristo, aleluia, glória a Deus. Ele está falando para eles, Cristo está acima de tudo que existe. De todas as coisas, de cada centímetro quadrado desse mundo. Cristo tem o domínio, Ele é Senhor sobre tudo. Aí agora, Paulo vai falar algo mais direcionado para eles, e por isso mais direcionado para mim e para você, amém? Porque Paulo está falando primeiro que Cristo, Ele tem o domínio sobre todas as coisas, é Senhor sobre aqueles que o adoram e não adoram, sobre aqueles que creem nele e não creem, mas agora Paulo vai falar para aqueles que creem, ele vai falar para a igreja. Assim ele vai dizer que ele, versículo 18, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Aí por que eu falo que ele é o primogênito de toda a criação? Porque Cristo é o primeiro homem. Cristo é o primeiro homem que nasceu em carne, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para nunca mais voltar a morrer, para viver eternamente. E aqueles que creem em Cristo são aqueles que nasceram, estão vivendo, mas nasceram não só da carne, mas do Espírito. Um dia vão morrer, mas um dia nós vamos ressuscitar para vivermos para sempre com eles. Porque Lázaro ressuscitou, mas Lázaro está vivo. A menina, a Talita, ressuscitou, mas ela está viva. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas ele está vivo. Eles não ressuscitaram, eles reviveram. Ou sei lá como falar o nome, mas uma coisa eu sei, Cristo morreu, Ele levantou, Ele ressuscitou e Ele vive eternamente. Ele é o primogênito de toda a criação, é o primogênito dentre os mortos, porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Ou seja, Cristo nos reconciliou com o Pai. Então veja, queridos, que o Espírito Santo, por meio de Paulo, está fazendo o quê? Ele está enaltecendo Cristo, você reparou isso? É um texto que coloca Cristo lá no alto.
Paulo está fazendo aquilo que a gente canta naquele hino, só para te adorar e fazer teu nome grande, alto. Porque quando a gente canta aqui, fala de Jesus, o que a gente está falando aqui? Que Jesus é mil, que Jesus é supremo, que Jesus é poderoso, que Jesus é maravilhoso, que Jesus tem todo o poder, que Ele é Senhor. O que a gente está fazendo? A gente está enaltecendo. Quando você pega e enaltece alguém que você conhece, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, ou alguém que você conhece, você fala, bicho, aquele cara é demais, aquela pessoa é demais, ele é tremendo. O que Paulo está falando para aquela igreja é o seguinte, ó, Cristo é demais, Ele é tremendo. Então Paulo está enaltecendo Cristo. O nome de Cristo está sendo exaltado, o nome de Cristo está sendo levantado, o nome de Cristo está sendo glorificado aqui. E assim, o que está acontecendo? Eles estão sendo chamados, a igreja está sendo chamada para quê? Para olhar para o alto, para olhar para Cristo. Eles estão ouvindo de Paulo aqui coisas que de repente eles não ouviram de Epáfras. Ouvindo porque alguém está lendo, né? Então agora, os olhos deles, a mente deles está sendo voltada para Cristo. Mas aí, por que Paulo está fazendo isso? Aqui está a notícia preocupante levada por Epáfras. Eu não disse que tinha uma notícia boa e uma notícia... Uma notícia preocupante, né? Por que não dizer ruim? Mas é mais preocupante do que ruim. Vamos falar de novo para você pegar de novo o fio da meada. Uma notícia boa. Já falamos. Mas agora tem uma notícia preocupante, que é o motivo pelo qual Paulo está enaltecendo Cristo. Qual é a notícia preocupante então, pastor? É porque eles estão sendo assediados a perder Cristo de vista. Deixa eu ler de novo que eu me enrolei. Eles estão sendo assediados a perder Cristo de vista. E cá entre nós, diariamente, somos assediados a perder Cristo de vista, a parar de olhar para Cristo, por causa das provações, por causa das lutas, por causa das tentações, por causa das distrações, por causa do orgulho, por causa da soberba, a gente simplesmente pega Cristo e esquece de Cristo. É como se a gente falasse, não, deixa Cristo de lado aqui e deixa eu viver e seguir da minha maneira. A gente simplesmente, há momentos da vida que nós ignoramos Cristo, perdemos o foco de Cristo, mas nós não podemos perder o foco de Cristo, nem aqui na igreja, nem na sua casa, nem no seu trabalho, no seu bairro, onde você estiver, onde eu estiver, eu não posso perder Cristo de vista. Não perca Cristo de vista, porque os colossenses, eles estavam perdendo Cristo de vista. Então Paulo pega e fala, ei, olha para Cristo. Ele é sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é a razão da nossa existência, Ele é o cabeça da igreja, e vocês não podem perder Cristo de vista. Não perca Cristo de vista. Quando você estiver com seu irmão, não perca Cristo de vista. Quando você for conversar com seu irmão, não perca Cristo de vista. Quando você for falar com seu irmão, não perca Cristo de vista. Quando você sair para dirigir, não perca Cristo de vista. Desde de manhã até a hora de dormir, não perca Cristo de vista. Não perca o foco. Você não é o foco. É o tema de hoje. Primeiro dia de uma vida com propósito. Você não é o foco. Cristo deve ser o nosso foco. Veja só, capítulo 2 de Colossenses, versículos 6 a 8. Portanto,
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, olha só. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Olha como Paulo repete 2 vezes, repete isso comigo: continuem a viver nele, enraizados nele, edificado nele, em Cristo. Não perca ele de vista. Tenham cuidado, Paulo diz no próximo verso, para que ninguém venha enredá-los, enrolar vocês com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, ou seja, conforme os princípios do mundo, conforme os valores do mundo, conforme a ética do mundo, conforme o comportamento do mundo e não segundo Cristo. Porque as ideologias desse mundo, os princípios desse mundo, os valores desse mundo, a ética desse mundo, o comportamento desse mundo não é segundo Cristo. Nós não podemos perder Cristo de vista. Versículo 18 do mesmo capítulo, olha só. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com o pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Deixa eu explicar rapidinho essa parte aqui que é interessante. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Sabe por quê? O que acontecia? Uma das coisas que está acontecendo em Colossenses é o também, além das filosofias, era o problema dos judaizantes, que sempre eram calo no sapato de Paulo e das igrejas, que eles desmereciam a obra de Cristo, dizendo que eles tinham que se circuncidar, guardar sábado, fazer as festas, senão eles não estariam salvos. Então, dessa maneira, o que eles estão fazendo? Desqualificando a fé deles. Você tem fé em Jesus? Sim. Mas você já foi circuncidado? Você está guardando o sábado? Não, então, peraí, não adianta nada. Então Paulo fala, não deixa que ninguém desqualifique você, achando que você precisa de algo além do que Cristo. Você precisa de Cristo. Você precisa viver Cristo, estar enraizado em Cristo. Então ele fala, não deixe que ninguém faça hábito para vocês, em pretexto de humildade, culto de anjo. Aí a coisa vai enrolando mais ainda, baseando-se em visões, cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E o próximo versículo, e não retendo a cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Não reter a cabeça é não trazer para si, não estar ligado. Não ter Cristo como foco, não ter a sua palavra como foco, não ter Cristo como Senhor, a partir do qual Cristo, todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Aleluia. Então veja, resumindo, eu já estou chegando no final. Presta bem atenção no que está acontecendo aqui então. Eles receberam o Evangelho. Epáfras fez aquilo que todos nós deveríamos fazer. Epáfras, que possivelmente foi, há muitos que acreditam que Epáfras foi evangelizado pelo próprio Paulo. Epáfras não guarda a fé para si, mas ele reparte com os outros. Amém ou amém? Ele não guarda somente para si aquilo que Deus fez na vida dele, mas ele passa para outros, de tal forma que ele funda uma igreja, pessoas se convertem e se forma uma igreja lá em Colossos. Porque Epáfras pregou o evangelho que ele recebeu, as pessoas creram, eles foram libertos do reino das trevas, eles começaram até mesmo a frutificar. No entanto, tem muitas coisas que estão acontecendo e tirando deles o foco de Cristo. Eles estão sendo levados a focar em outras coisas, no mundo, em falsos ensinamentos, em falsos valores,
É meio que assim, queridos. Foi tirado das trevas, mas está voltando para as trevas. Paulo fala sobre isso, não vai dar para me falar todos os textos aqui. Mas em resumo, o que está acontecendo é, eles estão aqui em Cristo, mas começou a acontecer algumas coisas e eles perderam o foco. E começaram a voltar para as trevas. Assim, Paulo está chamando eles para olhar novamente para o Cristo. Para tirar o foco das coisas da terra e olhar para cima. E Paulo faz isso de uma maneira brilhante aqui no capítulo 3. Que diz, portanto, se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque Paulo já falou que Cristo está sobre todos, sobre tudo. Pensem, versículo 2, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram. Quem já morreu aqui, diga amém. Teve gente que teve medo de responder. Quem já morreu, diga amém. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Morremos para o mundo e vivemos para Deus. Então Paulo está falando, olha para o alto. Olha para Cristo. Você morreu mesmo. Você foi sepultado com Ele na morte pelo batismo. Olha para o alto. Por quê? Porque vocês morreram e a nossa vida, a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Nós temos uma vida melhor do que essa para viver, queridos. Reservada nos céus. Aí ele vai dizer, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, e ele está falando da vinda de Cristo, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então o que Paulo está fazendo? Olha para o alto. Olha para Cristo. É interessante, o Salmo 121, que fala, eleva os olhos para os montes. Né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do monte? Ele vem de alguém que está acima dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim, queridos, eu não vou ler o Salmo, não. Assim concluímos aqui dizendo o seguinte. Nós não podemos deixar de olhar para o alto. E olhar para o alto é olhar para Cristo. Vai muita coisa acontecer contigo nessa jornada cristã, fazendo você desviar o seu olhar de Cristo. Mas não perca Ele de vista. Não perca o foco de Cristo. O mundo não pode ser seu foco. O mundo não pode ter a minha atenção. A minha concentração não pode estar no mundo. A concentração de minhas energias, de meus pensamentos. O mundo não pode ser o foco. Até porque o mundo ele tem a mania de colocar a gente no foco. O mundo faz com que a gente tire o foco de Cristo e coloque o foco em nós mesmos. Mas como nós estamos aprendendo hoje na campanha, eu não sou o foco. Diga, eu não sou o foco. O foco é Cristo. O foco é o Senhor. Eu não sou a única coisa que importa. Nada mais importa, nada se compara a Cristo. Nós cantamos aqui. Cristo é o foco. Eu não sou o foco. Deus deve ser o foco. O foco deve ser tudo o que Ele quer para nós. E Deus quer coisas boas para a gente. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E a gente vai para casa hoje pensando o seguinte: o que tem feito com que você perca Cristo de vista? Perca o foco em Cristo.
Já parou para pensar nisso? Você tem que olhar aquilo que tem feito você perder o foco em Cristo, perder Cristo de vista, em todos os momentos da sua vida, em todos os seus relacionamentos, em todas as suas escolhas. Nós precisamos olhar para Cristo. Se você está perdendo o foco em Cristo, volte a focar nele. Não deixa ficar embaçado não, né? Sabe quando você vai usar a câmera e perde o foco? Não deixa ficar embaçado não. Olha para Ele fielmente. Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações, nas suas reações. Olha para Ele. Se você nunca focou em Cristo, começa a focar. Porque às vezes você nunca teve isso em mente. Mas você nunca teve Ele, assim, como alguém a seguir, a imitar. Agora, a última coisa que eu vou falar com os irmãos. Por que focar em Cristo? Por que focar em Cristo? Porque às vezes a gente olha assim, qual a vontade de focar em Cristo, pastor? Você sabe que vai ter que perder de vez em quando, abrir mão, às vezes sofrer. Mas a resposta é muito simples. A gente tem que focar em Cristo, porque a gente tem que focar nas coisas mais importantes, nas coisas de maior valor. E querido, não há nada, absolutamente nada, que tenha mais valor do que Cristo Jesus. Você não vai encontrar nada de maior valor do que Cristo. Se você tem tido coisas de valor na sua vida e você acha que está bem, é porque você ainda não encontrou Cristo. O valor que Cristo tem na nossa vida. O valor dele supera todas as maiores riquezas que possa existir nessa terra. Todas as maiores conquistas. Cristo supera tudo isso. A Ele honra, glória e louvor para sempre. Amém? Então diga para o seu irmão, não perca Cristo de vista.